Bem, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender a trabalhar com o comando route. Com ele a gente consegue manipular a tabela de roteamento da nossa máquina local, adicionando rotas ou retirando elas. A gente vai trabalhar esse comando em 7 habilidades diferentes. E a primeira delas que a gente vai ver agora é aprender a visualizar as rotas disponíveis na nossa máquina. Bem, existem duas maneiras mais utilizadas para você visualizar as rotas no seu computador. A mais simples delas é apenas aplicando o comando route, pura e simplesmente. Reparem que como é um comando de visualização, nesse caso, eu não preciso estar logado como usuário root. Eu estou apenas logado como meu usuário normal, Rafael. Então, eu vou aqui dar o comando route e aqui eu estou visualizando as rotas que existem para esse meu computador. Reparem que a rota do Default Gateway, a rota Default, na verdade, que é para você conseguir chegar a qualquer endereço que esteja fora da sua rede local, é o meu Default Gateway, 192.168.0.1. Eu consigo ver que essa rota é o Default Gateway também por ele colocar uma flag aqui nesse campo de opções. Reparem que aqui embaixo eu estou listando todos os tipos de flag que você pode encontrar. Aqui, nesse caso, ele está me dizendo que essa interface está up, ou seja, ela está funcional, e que com esse G aqui, ele está me dizendo que essa interface é o gateway. Além disso, a gente tem a métrica, que quanto menor a métrica, mais ela é priorizada. E por aqui, nesse campo de interface, você consegue visualizar por qual interface essa rota está, para qual interface essa rota está associada. No meu caso, no meu computador, como é um computador doméstico, eu só tenho uma interface, então todas as minhas rotas estão associadas à interface ENP3S0. Se eu tivesse mais de uma interface, seguramente eu teria várias rotas para várias interfaces diferentes. Aqui eu tenho o meu loop local, certo? Que é o meu endereço 127.0.0.1. E aqui eu tenho a rota da minha rede. Como elas estão diretamente conectadas comigo, reparem que ele não encaminha elas para canto nenhum, certo? Elas estão diretamente conectadas comigo. A variação para esse comando route é o comando route-n. A diferença do route-n é que ele não faz resolução de nomes para endereços. Ou seja, eu não quero visualizar os nomes associados aos endereços IPs, como por exemplo o default e o link local. Eu quero visualizar os endereços em si, sem resolução de nomes. Vamos ver aqui a diferença. Quando eu aplico o "-n", reparem que o meu destino, que é o destino para todas as rotas que não são a minha rede local, ele passa a se chamar 0.0.0.0, e reparem que o meu link local passa a se chamar 169.254.0.0, que é uma rede de endereços que é reservada para essa espécie de loop local. Então é muito comum de você encontrar, principalmente quando o seu computador não consegue conexão, por exemplo, com o Default Gateway. Ele normalmente assume esse endereço na própria interface. Então, essas são as duas maneiras mais diretas, com o route e com o route-n, que você tem para poder visualizar as rotas que estão configuradas no seu computador. Nesse momento, então, a gente vai aprender a adicionar um default gateway na nossa máquina local. Então, vamos agora adicionar um default gateway. Primeiro eu vou olhar aqui e vou checar novamente qual é o endereço atual do nosso default gateway, certo? Reparem que é 192.168.0.1. Vamos trocar por um endereço qualquer, como por exemplo 192.168.0.10, só para a gente ver a rota sendo adicionada. Como a gente vai adicionar uma rota e a gente vai mexer na tabela de roteamento do computador, a gente precisa estar logado como root, que é o que eu vou fazer agora. Deu minha senha. Pronto, agora estou logado como root. Para poder você adicionar agora a rota, você bota o comando route add default gateway e agora você coloca aqui o endereço IP do gateway que você quer adicionar. Nesse caso, 192.168.0.10, que é um endereço qualquer que eu estou colocando. Aqui no final eu vou dizer em qual interface eu quero que esse comando seja aplicado. É NP3S0. Como eu só tenho uma única interface, caso eu não coloque essa interface no final, ele vai aplicar nessa interface que é a única que ele tem. Mas eu sempre recomendo que você sempre especifique para você aprender a trabalhar, para quando você for mexer num servidor que tem várias interfaces, você nunca cometer o erro, porque você já tem o hábito de sempre especificar aonde você quer aplicar o comando.
Então, apliquei aqui. Reparem agora que quando eu for visualizar a tabela de roteamento, ele demora um pouco porque ele está procurando por essa nova rota que ele não está encontrando, porque a gente direcionou para um endereço que não tem lugar nenhum. Mas reparem que quando eu visualizar a nova rota, ó, ele passa a constar o 92168.0.10 como também um default gateway para mim. Ele vai acabar agora a tabela de roteamento, acabou, e a partir de agora eu estou com 2 default gateways, certo? Se eu quiser, eu posso deletar um desses default gateways. Por exemplo, eu vou deletar o default gateway que a gente acabou de adicionar. Eu repito o mesmo comando e no lugar da palavra add, que é adicionar, eu coloco a palavra del, retirei ela da tabela de roteamento e agora quando eu visualizo, reparem que ela desapareceu de lá. Então, este comando route add, que é para adicionar, default gateway, que é a rota do destino, sempre você vai começar adicionando o destino. E qual é o destino? 192.168.0.10, que é o destino do default gateway. E a interface no qual eu estou aplicando esse comando. Então, para você adicionar diferentes gateways, a única coisa que vai alterar nesse comando é o endereço do default gateway que você está adicionando e a interface onde você está aplicando o comando. Agora, nesse terceiro passo, a gente vai aprender a inserir o endereço IP do servidor DNS, um ou vários. Então, vamos fazer a alteração do servidor DNS, a configuração do servidor DNS manualmente. Para você fazer isso, em primeiro lugar, você precisa estar logado como root, porque a gente vai alterar um arquivo. O servidor DNS é aquele que faz a associação entre nomes de domínio com endereços IPs. Então, ao invés de você precisar decorar os endereços IPs dos lugares para onde você quer navegar, você vai até o navegador e digita um nome, como por exemplo, google.com. E aí, o endereço IP que está associado ao Google ou os endereços IPs que estão associados ao nome google.com passam a ser chamados pelo servidor DNS. Ele é quem faz essa tradução de nome para número. Como é que a gente faz isso? Você precisa utilizar qualquer editor de texto da sua escolha, vai no arquivo etc resolve.conf. Dentro do etc resolve.conf, você vê aqui name server. Eu posso adicionar outros endereços de servidores, servidores DNS. Um que é muito conhecido é o servidor DNS do Google, que é o 8.8.8.8, e também um outro endereço de outro servidor DNS do Google é o 8.8.4.4. Fiz a alteração nesse arquivo, Ctrl X, ele pergunta se eu quero salvar, eu vou digitar o S aqui para dizer que sim. O nome do arquivo onde eu quero salvar é o /resolve.conf. Dei Enter e pronto, está salvo. Então, sempre que você quiser alterar manualmente o servidor DNS, você altera esse arquivo /resolve.conf. Lembrando que essa alteração que você reinicia o computador, ele se DNS. Então, caso você tenha linhas desse arquivo. Agora aqui na metade, a gente vai aprender a parar, iniciar e reiniciar os serviços da placa de rede do nosso computador. Bem, uma coisa que acontece com uma certa constância é você ter que parar o serviço da rede, ou você iniciar o serviço da rede, ou você reiniciar ou restartar o serviço da rede. Quando você faz configurações naquele arquivo que a gente viu, que é o /etc /network /interfaces, que é o arquivo onde você coloca, por exemplo, manualmente as informações de endereço IP, de máscara e etc. E você quer que elas tomem efeito imediatamente, geralmente o que a gente faz é pedir que a placa de rede reinicie, sem precisar reiniciar todo o computador. E aí, o que acontece? Assim como no boot, o kernel vai buscar as informações de rede nesse arquivo aqui, e aí ele carrega elas para a interface. Então, isso acontece todas as vezes que a sua máquina reinicia. Caso você não queira reiniciar a sua máquina para que as configurações aqui tomem efeito, você vai fazer isso que eu vou mostrar agora. O arquivo que a gente utiliza para poder fazer essa parada de dados ou reinício, ou enfim, é o /etc /networking, /etc /init.d /networking. Esse aqui é o arquivo. E aí você coloca aqui a ação que você quer fazer. Caso eu queira parar, por exemplo, eu vou usar a palavra stop.
E aí você vai ver que ele para o serviço de rede. Eu não consigo mais navegar para canto nenhum. Caso eu queira iniciar o serviço, aí eu vou aqui e substituo stop por start, no mesmo arquivo. E ele inicia o serviço de rede e eu volto a poder navegar. Caso eu queira que ele reinicie o serviço de rede, eu vou usar a palavra restart, para que ele reinicie a placa, sempre buscando as informações que estão naquele arquivo /etc, /network, /interface. Caso você tenha alguma dúvida, é sempre bom você saber que, por exemplo, eu sei que o arquivo que eu tenho que mexer para poder parar a rede, parar o serviço de rede, está dentro do /etc. E eu me lembro que aqui começa com a letra IN, mas não lembro bem quem. Então, basta você apertar 2 vezes a tecla Tab, ele dá várias opções. Você vê que entre as opções, você tem a opção init.d, que é a opção que a gente estava procurando. Então, você coloca aqui init.d barra, e caso você não se lembre se era network ou networking ou o que for, você bota aqui a palavra net, por exemplo, e usa o mesmo recurso. Ó. Quando eu dei o tab, ele completou a palavra network para mim, e aqui eu vou dar tab novamente e ele me dá as opções, networking ou network manager. A minha opção é networking. Então eu vou completar aqui com networking e realizar aquilo que eu quero do comando. Então isso ajuda para que você não se perca nesses arquivos. Nesse quinto passo, então, a gente vai aprender a trabalhar com a nossa máquina como se fosse um firewall, ou seja, proibindo ele de acessar determinadas rotas. Às vezes a gente pode proibir ele de acessar uma rede inteira ou apenas um site ou um host específico. Então, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre restrições ou proibição. A gente vai mostrar agora como é que você consegue proibir que a máquina onde você está trabalhando acesse um determinado site ou um conjunto de sites que estejam dentro da mesma rede. E a gente vai usar para isso como exemplo o site do Globo.com e o site do G1.globo.com. Todos dois estão dentro da mesma rede, como a gente vai ver aqui. Para você saber qual é o endereço IP do site, basta você dar um ping para www, por exemplo, globo.com, e aí você nota aqui que ele já informa para você qual é o endereço IP desse site. A mesma coisa é válida caso você queira saber o endereço do site do G1. Reparem que enquanto o endereço IP do Globo.com é 186.192.82.163, o do G1 é 186.192.82.114, que é esse que está aqui embaixo. Então, perceba que ambos começam com 186.192.82, ou seja, eles estão dentro da mesma rede. Então, o que a gente vai fazer a princípio é proibir o acesso ao Globo.com, ao site Globo.com apenas, e depois a gente vai usar uma outra rota para poder proibir o acesso à rede 186.192.82.0, o que vai ter como resultado a proibição não apenas da navegação ao site do Globo.com, como também ao site do G1.globo.com. Então vamos lá, deixa eu dar um espaço aqui, e aqui eu vou adicionar a rota. Reparem que eu preciso estar logado como root para poder fazer isso. Quando eu dou route add, eu tenho duas opções. Ou eu coloco a opção "-host", para caso eu queira fazer uma rota para um único endereço, ou eu coloco a opção "-net", que é para fazer uma rota para uma rede inteira de endereços. No primeiro caso, eu vou trabalhar apenas com a restrição para um host, para um único endereço. Então, eu vou colocar aqui route add "-host", vou copiar aqui esse endereço do globo.com, vou colar aqui, certo? E como ação que eu pretendo que ele tome, o que eu estou dizendo aqui? Adicionar uma rota e todo o tráfego que busque o host 186.192.82.63 tome a seguinte ação: reject, ou seja, rejeite o tráfego que está destinado a essa rede. E aqui, por último, eu coloco a interface onde eu quero aplicar esse comando. Quando você aplicar esse comando, todo o tráfego que vai para o site do Globo.com, www.globo.com, não conseguirá mais atingir o destino. Perceba só. Vou até visualizar aqui, vamos até visualizar aqui no route, para ver se a rota teve efeito, se ela entrou. Perceba aqui que ela entrou. Aqui você tem 186.192.2.163, passa a estar com a flag de exclamação. Essa exclamação significa que é uma flag de proibição de rota.
E esse Hzinho quer dizer que é host, certo? É para um determinado host essa rota. E aqui na prática, quando a gente abre o navegador, se eu mandar atualizar aqui, perceba que eu não consigo mais acessar o site do Globo.com, embora eu consiga permanecer acessando o site do G1. Então, com isso, a gente já vê que conseguiu barrar o tráfego para o endereço do Globo.com. Caso eu queira retirar essa rota de proibição, basta no lugar do ADD eu substituir pelo del para deletar, e aqui eu já retirei a rota e o site volta a poder ficar acessível. Repare que se eu chegar aqui agora, ó, e atualizar, o site voltou a ficar acessível. Então, esse é o primeiro passo. Proibir que o tráfego chegue a um determinado host. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai proibir esse tráfego de chegar até toda a rede de endereços. Lembram que a rede de endereços que a gente tinha aqui era a 186.192.82. Essa rede servia tanto para o Globo.com como para o site do G1. Então é ela que a gente vai proibir. Eu volto para cá e dou route add. Em vez de eu usar host, eu vou usar a palavra "-net", que eu vou proibir agora uma rede inteira. E aqui eu vou colocar 186.192.82.0. E qual é a máscara dessa rede? Para que ele entenda quais são as delimitações de início e fim dessa rede. E aí você pode colocar essa máscara de duas formas. Ou você coloca /24, que é o que eu costumo fazer, ou você coloca aqui netmask 255.255.255.0, que seria a notação decimal da máscara. Eu prefiro trabalhar com a notação de barramento, para poder não escrever muita coisa no comando. Então, eu vou trabalhar só com o /24 aqui, bem coladinho no endereço. Essa para mim é a maneira mais fácil e que é mais direta, mas a outra maneira também é correta. E aí o que eu vou dizer aqui? Toda a rede, todo o tráfego que procura a rede 186.92.82.0/24, tome que ação? Rejeite essa rede. Aonde eu quero aplicar essa proibição? Nessa interface. Dei Enter. Vou checar aqui na tabela de roteamento ver se essa rota entrou. Perceba aqui que a rota entrou. Ela agora tem aquele flag da exclamação, que é de proibição, de delimitação de rota. E não tem mais aquele flag do H, porque agora eu não estou mais restringindo só um host, eu estou restringindo uma rede inteira. Para ver na prática se isso foi aplicado ou não, a gente vem aqui, atualiza e percebe que não conseguimos mais navegar nem para o Globo.com, nem para o site do G1. Aí quando você volta para cá, caso você queira desfazer o que você fez, assim como era no host, você só substitui add por del, dá Enter, pode visualizar aqui para ter certeza que a rota saiu, e ela saiu, não existe mais essa rota de proibição para a rede 186.92.82.0, e na prática a gente vai aqui atualizar e ver que os sites voltaram a trabalhar normalmente. É simples assim e bem direto, que você consegue fazer restrições na sua rede sem precisar sequer de um firewall, porque na configuração local do próprio computador você já consegue fazer esse tipo de restrição através do comando do route. Nesse sexto passo a gente vai aprender a colocar uma rota para que o nosso computador receba o tráfego de uma rede A e redirecione esse tráfego para um gateway B. O que a gente também pode fazer com o comando route é redirecionar o tráfego que está chegando por uma interface de rede para que ele saia por uma outra interface ou para uma nova rota. Isso geralmente é mais fácil você fazer quando você tem duas placas de rede disponível e duas redes diferentes conectadas em cada placa. E aí você consegue pegar o tráfego que está chegando por uma placa e rotear ele pela outra. Para fazer isso é simples, é basicamente o mesmo comando. Você vai aplicar lá o route add, vai dizer qual é a rede que está chegando por qual interface. Por exemplo, suponhamos que eu tenha uma rede que é 192.168.0.0/24 e eu posso dizer que essa rede vai sair por um outro gateway que não é necessariamente o gateway que eu estou usando, pode ser um gateway de uma outra interface, como por exemplo 10.0.0.2, e eu quero aplicar isso aqui nessa interface. Então ele consegue dizer que o tráfego que passar pela minha placa de rede que esteja destinado para esse lugar, na verdade seja encaminhado para esse lugar. Eu não vou conseguir aplicar isso porque nessa minha rede eu não tenho essa rede aqui disponível. Mas caso as duas redes existam, você consegue fazer esse roteamento através do comando route.
Nesse sétimo passo, para finalizar, a gente vai aprender a tornar todas as configurações que a gente aprendeu a fazer persistentes. Bem, tudo isso que a gente viu até agora sobre o comando halt, na verdade, não são configurações persistentes. O que significa na prática é que quando você reiniciar o computador, todas essas configurações que você aplicou vão desaparecer. Então eu vou mostrar nesse último passo como é que você torna isso permanente, ou seja, persistente. Para você fazer isso, você precisa alterar o mesmo arquivo que a gente altera quando a gente faz alterações de configuração de endereço IP, de máscara, de rede e tudo aquilo. Para quem não lembra, eu vou mostrar novamente que arquivo é esse. Eu vou abrir com um nano e o arquivo é o /etc /network /interfaces. Esse aqui é o arquivo. Quando eu dou Enter aqui, eu posso adicionar aqui as minhas rotas estáticas. Eu vou colocar uma marcação aqui, chamada rotas estáticas, para a gente lembrar onde a gente colocou as rotas. E basicamente o que você precisa fazer é a mesma coisa, o mesmo comando que a gente já aplica normalmente de route. Com a diferença que eu vou colocar eles na frente com a palavra app. Então eu coloquei aqui app, eu vou route add. Vamos supor que eu vou novamente fazer a restrição para o site globo.com. Então eu vou colocar lá host 186.192.82.163, por exemplo. E eu vou dizer aqui reject. E eu vou rejeitar para minha interface de rede e tal. Pronto. Feito isso, você pode fazer normalmente aqui salvar, dar o Ctrl X, sair e salvar. Eu estou fazendo aqui com uma rota de restrição, mas isso vale para todas as rotas aqui que a gente mostrou nessa aula. Então eu vou aqui só deixei uma, mas você pode colocar várias nas linhas seguintes. Eu vou dar aqui o Ctrl X. Ele está perguntando se eu quero salvar as modificações. Eu vou digitar o S, que sim, e eu vou salvar nesse arquivo, /etc, /network, /interface. Dei Enter, saí e a partir do momento que eu reiniciar o computador, a partir de agora, aquela restrição que eu apliquei ali vai ser carregada e vai passar a ter validade permanente dentro dessa rede. Pelo menos em todos os computadores nos quais eu alterar esse arquivo do /etc, /network, /interface. Caso eu queira desfazer aquilo que eu fiz, eu abro novamente aqui o arquivo, eu vou lá e marco um comentário a linha aqui da frente para que ela não seja executada, ou eu simplesmente deleto aquilo que eu fiz, saio novamente, salvo e pronto. E aí quando o computador for reiniciado, isso não vai ter mais nenhuma validade. Nesse último passo eu deixo aqui o lab para que você trabalhe as habilidades que a gente mostrou e não fique só apenas na teoria. Coloque em prática aquilo que a gente mostrou para que você realmente aprenda a fazer e gere mais dúvidas ou gere alguma dúvida caso você não tenha tido. Um abraço e até a próxima aula.